Super bate-papo! Olá pessoal, meu nome é Jordana Lubi e nós estaremos conversando sobre música. Vamos falar de música clássica com Beethoven, Mozart, Villa-Lobos e também de música popular com a companhia de Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil e muitos outros. Eu convido todos vocês a participar conosco desse momento de conhecimento e apreciação da música. Será um prazer ter a companhia de vocês e eu espero que no final vocês estejam aptos a responder a pergunta: será maestra ou maestrina? Até lá! Super bate-papo! E hoje o tema é o surgimento da música. Nós vamos saber tudo como surgiu essa arte, né? Vamos dizer assim. Aqui eu estou para conversar sobre esse assunto com o Luizão. Alô, pessoal. Obviamente, com a nossa estrela do show, que é a Jordana Lubi, maestra ou maestrina. Jordana, suas considerações iniciais e vamos tocar o tema então. Olá a todos, Luiz, Douglas, todo mundo que ouve e assiste a gente. Mais uma vez, né, estamos aqui para falar de música. Isso é maravilhoso, né, poder conversar sobre isso. Então a gente vai falar hoje sobre o surgimento da música. Como surgiu a música no mundo? Como será que se deu esse processo? E como que a gente pode saber como foi, uma vez que os sistemas de gravação são super atuais, né? Como é que a gente vai saber como é que foi há milhares de anos atrás? Como é que foi isso, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. É isso aí. Ô Jordana, mas antes da gente falar, vamos falar o surgimento da música. A pergunta primeira que a gente tem que fazer é, mas o que é música, afinal? O que é música? A gente tem muitos conceitos, mas todos os conceitos, eles são dependentes do momento, do tempo e de quem faz esse conceito, quem constrói, né? Então, o conceito, se você procurar aí no Google, um dos conceitos mais comuns é dizer que a música é a combinação dos três elementos, ritmo, melodia e harmonia, de maneira agradável ao ouvido. Esse conceito já caiu por terra, né? Maneira agradável ao ouvido. Agradável significa ser do gosto pessoal de alguém. Quer dizer, você gosta de todas as músicas, ou aquilo que você não gosta, você vai dizer não é música. Né? Então é um conceito, ou então sons harmoniosos e melodiosos, música, não. Combinação de sons e silêncios de maneira harmoniosa. Esse conceito já era. O conceito mais interessante, na minha opinião também, é desse autor canadense, o Murray Schafer, que ele fala assim: a música é uma organização dos sons com a intenção de ser ouvida. Com a intenção, essa que é a diferença. Tem que colocar a intencionalidade, então, é a que faz a diferença. Se você Exatamente. fizer por exemplo, se tiver uma goteira, isso aí não é música. Não é música, mas se eu usar o som da goteira numa organização que eu quero que vire música, passa a ser música, passa a ser um som musical. O ruído, né, tinha uma diferença entre ruído. Então, ruído é aquilo que você não quer ouvir. Aquilo que você não quer ouvir é ruído. Então, por exemplo, tem aqui som de carro passando, eu não quero ouvir, então isso se torna, não deveria estar soando isso. Agora, se eu intencionalmente coloco o som do carro passando, ele passa a fazer parte da música. Então quer dizer que aquele cara que passa vendendo ovo na rua, ele é ruído. É ruído. Agora, se você transformar numa composição... Sabe que me lembra aí o Hermeto Pascoal, né? O Hermeto Pascoal faz música até com a barba, né, dele, né? Tudo. Eu lembro, chaleiro, esse negócio. E quando você falou esse negócio, eu pensei muito bem no Clara Crocodilo, que era o Rico Barnabé. Faz muitos anos atrás eu escutava. E o começo do Clara Crocodilo é só barulho, né? É que nem o
o do Caetano Veloso, é Proibido Proibir, né? Tudo é o que a gente classificaria como ruído, agora é música, né? Porque você música. foi intencionalmente. Isso aí. Tem o John Cage, que é um compositor americano, norte-americano, ele tem a Sinfonia dos 5 rádios. Então ele sintoniza cada rádio numa estação diferente e vai fazendo combinações. Então é uma música que só acontece uma vez. Quando você for fazer de novo, já é uma nova música, né? O que depende da programação. Então é a música contemporânea, é outra visão, uma nova visão sobre a música, né? Que não é aquela tradicional. Então música é isso. Em 1957, Mário Schneider, ele escreveu o seguinte, né? Em 1957, ele dizia o seguinte: até poucas décadas atrás, o termo história da música significava meramente história da música erudita europeia, né? Foi apenas gradualmente que o escopo da música foi estendido para incluir a fundação indispensável da música não europeia e, finalmente, da música pré-histórica. Então, existe uma música pré-histórica. Essa eu não conhecia, né? Existe, porque ela é o fundamento da nossa música. Então, até vou continuar usando o Murray Schafer no livro A Afinação do Mundo, que é um livro maravilhoso, que vai contar essa história para a gente. Então, ele começa assim o livro, ele dá alguns conceitos, aí ele diz assim: qual será que foi o primeiro som que surgiu na face da Terra? Qual será que é o primeiro som? Será que a gente consegue pensar nisso? Porque música é som, certo? Então, todos os sons do mundo podem ser música, se eu quiser que seja. Então, se a gente olhar a natureza, ela é que foi a primeira manifestação sonora. Então, ele diz que foram as ondas do mar, foram o mar, a água, o som da água. Então, aquele sonar, né, quando você está embaixo da água, e aí ele é muito poético, o Schafer, que ele vai dizendo também, ele associa com a gente no útero materno, dentro da água, as primeiras sensações que a gente tem, e a gente está muito ligado. Veja como é gostoso a gente ouvir o som do mar, não é uma coisa assim que remete a lembranças que quem tem, né, quem tem acesso ao mar, né, e quem vai pela primeira vez se impressiona, é uma coisa que todo mundo quer ver, né, a pessoa fica triste, eu nunca vi o mar, é uma coisa que a pessoa tem que ver, tem que ouvir. Você pega uma concha, se vocês já fizeram essa experiência, uma concha grande, tem o som do mar, né, então é uma coisa que traz, assim, a nossa origem, né, vai lá fundo mesmo, né, um som primordial, vamos dizer assim. E aí o Schafer... Só como que essas coisas falam realmente primitivamente e falam com os nossos instintos, né? Eu lembro de ficar, não sei nem quanto tempo, antigamente a gente fazia muito isso, pegava concha e colocava no ouvido, né? E aquilo parece que conversava com a gente de alguma forma e... Eu, pelo menos, me sentia muito bem, muito tranquilo. Podia ficar ali horas e horas ouvindo aquelas conchas do mar. Sim, é uma coisa maravilhosa. Porque fala, Luiz. Eu tenho também uma experiência assim, que era uma coisa muito gostosa que eu me lembro hoje, aos meus 60 anos de idade. Eu fico me lembrando da minha época de adolescente, quando a gente ia acampar na praia. E à noite, quando chegava, ficava só escutando aquele barulho das ondas, né? Apesar de ser uma coisa assim, contínua, não era monótono, era realmente, eu ficava apreciando, né? Muito gostoso mesmo. É uma coisa que é bem nostálgica em mim, essa sensação dessa época de acampamento. E outra coisa que eu acho importante no que você falou, você está falando desse negócio em música, tem muito mais a ver com o receptor, né? A pessoa que escuta, do que com a pessoa, com quem produz o som. Tá, que nem o mar produzindo o som, ou mesmo a mãe com a relação com o bebê, ela não intencionalmente está
Lembra que você estava falando da intencionalidade? Ela não Isso. está intencionalmente fazendo o líquido amniótico mexer ou movimentar. vibrar para a criança escutar, ou o mar fala assim, ó, tem alguém escutando, deixa eu fazer uma onda, ou mesmo uma concha, falar, deixa eu fazer esse som. Então, ó, tem um negócio assim meio contraditório, né, no fato de que a música tem uma dependência intencional, a intencionalidade na música, e a gente começa na pré-história, né, que você está começando a falar de onde surgiu a música, sem realmente envolver, tem uma intencionalidade de se produzir, mas parece que a intencionalidade aparece da pessoa de querer ouvir a música, né? Exato, porque aí o que acontece? A gente, com relação aos sons da natureza, eles existem independente da nossa vontade, certo? Uhum, Então, mas quem vai dar sentido, significado para aquilo somos nós, né? Desde o feto. Então, mas muitas vezes não é consciente, aí que tá, né? A gente uhum. dá sentido e esse sentido ele tem relação com as emoções, com os afetos. Então, a gente constrói sentidos nem sempre intencionais. Mas aí a gente não está falando de música ainda, a gente está falando dos elementos que existem no mundo e que nós usamos para fazer música. Uhum. Bom, continuando aqui a história da evolução, o que o Schaeffer ainda vai dizer para a gente? Que existem sons fundamentais, que praticamente em todos os povos, em todas as sociedades vão existir, que é produzido pelos materiais disponíveis, né, na localidade. Por exemplo, o bambu, as pedras, o metal que tiver, a madeira, fontes de energia. Então, tudo isso acabou, né, o ser humano, quando a gente fala descoberta do fogo, quando ele foi lá fazer o fogo com as duas pedras, com Uhum. certeza emitiu som, certo? Né? Então, a gente lembra do fogo, mas não lembra do som. Né? Então, tudo que se faz, vai fazer uma ferramenta, raspar, emite som. E aí, claro que tem aquelas pessoas que têm uma afinidade maior com o som e que acabam descobrindo o som e o ritmo e acabam descobrindo que é um bom meio de comunicação. Por exemplo, né, entre uma tribo e outra, mandar sinal de fumaça pode ser, mas pode ser também toque de tambor, né? Um combinado que vai longe, né? Eu queria muito encontrar novamente um vídeo de uma comunidade lá na Europa, não sei, nas montanhas, Ah, aqueles que dos nossos viu, né? eu nunca mais eu vi na TV Escola lá no século passado, nunca Uhum, mais encontrei essa história uhum, que é muito interessante, que fala assim, as pessoas se perdiam nas montanhas, se perdiam, e dá muito eco. Então, eles encontraram uma forma de combinar dois sons, quando estavam em duas pessoas, que o som ia tão longe e ia mais objetivo, assim, uhum. mostrando onde estava a pessoa, que é uma coisa desafinadíssima, que duas notas muito próximas, assim. É horrível, na verdade, mas serviu para salvar vidas. Mas isso se tornou tradicional na comunidade, e aí virou um hábito assim, não precisa mais hoje, mas virou um hábito assim, as mulheres solteiras que estão disponíveis, vão na praça lá, quando as pessoas estão juntas, e cantam desse jeito. Aí os rapazes já sabem, opa, essa aí tá... As casadas não podem mais cantar desse meio de comunicação, Uhum. né? Então, quem passa uma cantada aí nesse povo é a mulher, não é o homem, né? É a mulher, literalmente, né? A mulher que canta o homem. Muito legal esse povo aí. Se alguém souber, me conta onde que é, porque eu não me lembro, só me lembro da história. Não. E aí ele vai seguindo, vai trazendo. Mas o que é interessante é que, veja, desde a confecção de uma ferramenta, a gente já está falando de tecnologia. Então, Uhum, de novos barulhos, né? Você uhum. bater. Porque outra propriedade do som importante é o timbre. O timbre é a identidade do som. Então, por exemplo, se eu fizer esse som aqui, o que eu estou fazendo? Assim?
Tá instalando os dedos. E aí eu já escondi da câmera de propósito. Eu estou estalando os dedos. Como é que você sabe que eu estou estalando os dedos sem ver? Não sei, a gente está acostumado com esse som. Isso. Você conhece o som, você conhece o timbre, é o timbre que você conhece, que você sabe que é instalar esse som. Agora, se eu fizer outro, vou fazer outro som. Bateu palmas. Como é que você sabe? Você não está vendo. Então, a mesma coisa, é o timbre. Como é que você reconhece o som da minha voz? Olá, pessoal. Meu nome é Jordana. Que ela é única, né? Dizem até que a voz ela é tão mais única do que a impressão digital. Né? Tem os imitadores, mas nunca é perfeito. Né? Então, o timbre, os timbres. Então, por exemplo, quando você bate uma pedra na outra, tem um timbre. Quando você bate uma pedra num metal, tem outra. Quando você bate na madeira, tem outra. Então, quando você tem um instrumento, você depende também do material que está fazendo. Porque se cair um prato na cozinha, você vai saber. Caiu um prato, né? Você vai saber, caiu alguma coisa de vidro, caiu um copo, um prato, você sabe, por causa do timbre, né? Então, isso foram nascendo conforme a tecnologia, conforme o ser humano foi inventando coisas, os timbres também foram se modificando, se ampliando as possibilidades, né? Junto com o ritmo, junto com a necessidade de comunicação, então, junto com os sons da natureza, né? Timbre Timbre é a diferença de som, é isso que é timbre? Timbre é a personalidade do som, é a característica que diferencia um som de outro. Você sabe. Bom, aí a gente vai evoluindo, né? E aí o que acontece? O que acontece é que todas as tribos, em todos os tempos históricos, não se tem conhecimento de nenhuma sociedade ao longo de todo o tempo que existe o ser humano na face da Terra que não tinha o seu próprio sistema musical. É claro que nem sempre é para arte. Essa é uma coisa um pouco recente, essa coisa da contemplação da música como arte. Ela sempre teve uma funcionalidade. Até Sócrates, né, dizia que só é arte o que é funcional, o que tem utilidade. Então, são conceitos que vão evoluindo, vão mudando, né? Mas sempre... Então, a arte, de modo geral, e a música também, ela nasceu na religião. Ela nasceu nessa necessidade humana de se comunicar com aquilo que não é físico, que não está próximo, né? Com as divindades ou com os mitos. Então, assim é que nasceu toda a arte. Então, a confecção de objetos, as danças, as músicas para colheita ou para plantação, ou no nascimento, ou na morte, na caça, certo? Toda essa necessidade humana nós temos ainda, né? Elas são modificadas, mas quando alguém está de aniversário, o que a gente faz? Canta parabéns para você. Difícil você não cantar um parabéns para você, não é? Quando nasce. Então, ainda falando da criança na barriga da mãe, ela está ali, ela não pode escolher ouvir ou não, mas você, mãe, pai ou família, você pode escolher o que ela vai ouvir, né? Por ela não escolhe, mas você sim. Então, você pode cantar já para essa criança na barriga, você pode fazer sons mais suaves, ela vai se assustar quando tiver som mais forte, ela está ouvindo, né? Então, é muito comum que filhos, crianças de pais músicos, também sigam depois gostando muito de música e falam, tá no sangue. Não está no sangue, não está aqui, ó, porque ela já aprendeu já na barriga, já estava ouvindo, né? E até tem escolas que fazem musicalização para bebês e para mães grávidas, né? Já para o bebê na barriga, porque ele já está escutando tudo que acontece. Você não pensa que não, viu? O bom e o ruim, está ouvindo tudo. Você está falando comigo? Isso aí, quando você fala, você olhando para mim, eu me sinto assim que você está me acusando de alguma coisa. A consciência é pesada. O que é que você andou aprontando, hein? Confessa. Não, deixa quieto. Então, né, é uma construção histórica
milenar, né, Uhum. de evolução, e aí o ser humano vem evoluindo, vem criando outras coisas, e aí os compositores, eles vão se utilizando dessa tecnologia. Então, por exemplo, surge arma de fogo, o compositor enlouquece, porque é uma sonoridade que não se tinha antes, né? Como essa tecnologia, caldeira, as fábricas, a máquina a vapor, os trilhos de trem, avião, tudo vai surgindo sons, percebe? Então, o Schaeffer Aham. sempre vai trabalhando nessa coisa da paisagem sonora, que não tem jeito, vai modificando a nossa forma de pensar. Então, se a gente pensar hoje, né, os sons que a gente tem hoje, imagina aí o centro, vamos falar de São Paulo, o centro de São Paulo, numa segunda-feira, às 10 horas da manhã. Que sons Aquela tem ali? música assim. Põe essa música, muito bonitinha, né? De São Paulo. Aí. Aqui, para nós, era no começo do cinema. Olha que interessante, né? Me voltou de novo o Macunaíma, que tem uma parte, quando ele chega em São Paulo, né? E aí ele começa a ouvir carros, essas coisas, então ele começa a se identificar com animais, sabe? Com anta, com pássaros e tal. E aí chega uma hora que ele começa já também a identificar eles com boitatá, com essas coisas. Eu tenho... Mas muito ligado no som. Muito ligado Por quê? Mas veja, Mário de Andrade é famoso por ser escritor, mas ele é muito mais músico do que escritor, né? Ele foi diretor de conservatório, ele foi um grande intelectual, ele foi um pesquisador, um etnomusicólogo que fez expedições. Villa-Lobos também fez isso, tem outras pessoas que recolheram coisas antigas, né, que folclóricas de povos, e usaram isso depois na sua música, ou registraram, fizeram um registro. Eu recebi há alguns anos atrás pela Funarte uma coleção de livros de Villa-Lobos de canções do Brasil, né, de muitas regiões do Brasil, que ele sistematizou, ele fez partitura para não se perder, porque a gente perde muito porque a música é cultura oral. Então, se a gente não canta mais, não toca mais, aquilo vai se perdendo com o tempo, né? E aí entra... E também tem esse negócio que você falou, né? Que a música, uma música, ela é muito afetada pela cultura em volta dela. Então, ela modifica ou ela responde, né, uma resposta, ou utiliza eu estava pensando nesse trilho de trem que você estava falando sobre o jazz, né, que é uma resposta, é uma utilização do som para criar uma coisa nova e joga dentro da sociedade, e aí a sociedade absorve aquilo e cria outra coisa em cima dessa, e muitas vezes algumas delas não sobrevivem, né? É uma questão realmente de evolução. Certas músicas não vão conseguir sobreviver porque elas não estavam... A sociedade muda, a sociedade não quer mais esse tipo, rejeita ou guarda. É bom? Oi. Em cima disso que você está falando, Luiz, aqui eu não sei se a Jordana vai falar mais para frente, mas me vem essa questão, né, de que a música é oral e de repente você fala que Villa-Lobos registrou e tal, não sei o que mais. Mas uma forma dela viver no tempo é a escrita, né? Eu não sei se você vai falar sobre a escrita da música, quando surgiu, quando foi possível acabar colocando ela no papel, como é que foi isso, seria muito interessante a gente saber. Eu não sei se você está aí no seu roteiro. Posso falar sobre isso. É interessante que a memória, né, a memória musical, como é que se sabe, então, lá antes do surgimento da escrita musical, que isso surgiu ali na Idade Média, no século X, é uma evolução também, não dá para precisar, porque ela veio vindo, né, com símbolos, depois ou mais símbolos, então também é uma construção, né? Agora é assim que Aí se não faz. tem nada a ver com Pitágoras e o pentagrama, nada a ver com isso.
Pitágoras, ele fez o monocórdio e criou a escala que a gente usa até hoje. Então, hoje a gente separa, mas na verdade todo matemático era músico, porque quem acha que música vou fazer música porque não gosta de matemática, se lascou, né? Porque música e matemática tá ali. Então, o Pitágoras foi um dos grandes gênios da música, né? Porque ele construiu instrumento e entendeu a questão física do som para poder fazer as escalas musicais que são usadas até hoje, né? Então, isso foi Pitágoras. Então, matemática. Mas ele não trabalhou a questão escrita. A questão escrita ela é mais da igreja. Então, na Idade Média, nesse período... Bom, deixa eu só concluir a questão da música antes da escrita. Então, os arqueólogos são nossos grandes aliados, as obras de arte, as pinturas rupestres, que têm símbolos, né? Então, a flauta mais antiga que se tem notícia tem 35 mil anos, feita de osso. Então, já dá para saber que há 35 mil anos atrás o ser humano já fazia música, porque ele construiu um instrumento musical, né? Intencional, a música é intencional com osso. Então, e assim vai. Então, depois que foi surgindo a música, isso é mais, a gente teve um período escuro, né? A Idade das Trevas, que fala depois da Grécia Antiga, Pitágoras está lá na Grécia Antiga. Então, lá teve um desenvolvimento muito forte, né, da música, de instrumentos e tal. Aí a gente entrou num período mais difícil da história ocidental, principalmente, né, a Idade Média, que a produção, então, ficou tudo muito em cima da religião e a religião podou tudo, né? Nada pode, tudo tem que ser para Deus. Inclusive, nesse período, tem regras rígidas do que pode e não pode fazer. É claro, aí houve essa cisão entre música popular, que também é chamada profana, porque quer dizer que não é religiosa, e a música religiosa. E aí é o período do canto gregoriano. Deve lembrar, né, dos monges, então uma voz só. E a partir dali que a música clássica, a erudita, ela foi evoluindo dentro da igreja. E no povo você tinha os como é que chama, que faziam músicas serenatas, os trovadores, né, poesia com música. Então, só que não era sistematizado. Então, sobre isso também tem poucos registros, porque era a cultura oral que se perdeu. Então, né? Você tem o texto, mas a música você fica imaginando. Não tem muito como você saber como era, né? E também você sabe ainda coisas como era, porque existem sociedades tribais que ainda quase não tiveram contato com o homem moderno. Né, não tiveram a influência da cultura externa, continuam fazendo aquilo que sempre se faz, sempre se fazia, né? Vai passando de pai para filho essa cultura, então a gente sabe que ela é muito mais próxima daquilo que se fazia no passado, né? E claro que há modificações, mas são menores, né? Bom, aí quando surge a escrita, começa a surgir a escrita, você então tem registro disso, se não for perdido, né? Porque, por exemplo, Johann Sebastian Bach, que é o pai da música ocidental, o compositor mais importante ali no início, ali no século XVII, mais ou menos, né? Ele viveu. Ele produzia muito, mas ele era pobre, então ele fazia a partitura, usava e depois ele se desfazia daquilo, foi usado, tem até a história que conta que foi usado para embrulhar pão, e aí encontraram, mas isso que é uma música. Então, grande parte da obra dele não temos conhecimento, né? A gente não sabe tudo. Já tinha escrita e tudo, tinha um sistema muito bom já de escrita, muito parecido com o nosso, mas a gente não tem conhecimento porque se perdeu, né? Então, e isso aconteceu com tantos outros compositores e com certeza com pessoas que a gente nunca nem soube que eram compositores e que existiam. Né? Ou porque não escreviam, ou porque essa obra se perdeu. Eu vi um uma documentário... tristeza, né, Luiz, que a obra de Johann Sebastian Bach se perca,
E tem tanto cara hoje que vai ficar durante 1000 anos com a Será? do YouTube. Polêmica, ó, polêmica. Isso, existe sons, Schaeffer fala isso no livro, que estão em extinção, sons em extinção. Você tem animais em extinção, criaturas em extinção, mas você tem sons em extinção. Será que vocês conseguem lembrar de algum som que não se ouve mais, que você não ouve mais, devido ao lugar onde você mora, devido aos outros sons que estão dominando o seu meio? Né, tem vários, eu poderia falar. Fala aí. Bom, como eu tô aqui no... Uma coisa que eu escutava bastante era passarinho de manhã. Hoje em dia eu não escuto muito, sabe? Sabe um som? Eu vou falar um som que eu, na minha infância, eu adorava ouvir, né? É que é o seguinte, eu sou de um tempo que, obviamente, televisão praticamente não existia e também a televisão 24 horas não existia mesmo, né? Então, a televisão vinha aquele índiozinho da Tupi lá, acabou, lembra? Ficava né? Aliás, Ai, como isso, você é né? antigo, Douglas. Uma das coisas que fala é que aquele chiado da TV tem um tanto aí do som do surgimento da Terra, né? Mas um som que eu gostava muito de ouvir é que eu morava perto de um rio, né? E naquela época, a Umbanda, o Candomblé, o pessoal fazia mesmo o encontro, os terreiros, lá na várzea dos rios mesmo, né? E à noite ecoava no meu bairro todo. Tinha os tambores, isso. O som dos batuques, né? Era como se... Porque era uma parte que a gente chamava de selvinha, né? A selvinha, isso. E o pessoal fazia. Então era muito gostoso à noite ficar ouvindo aqueles batuques. Eles ecoavam quase, para mim, né, era a noite inteira, porque eu dormia com eles. E era muito reconfortante, porque você sabe, criança, né, fala, pô, tem alguém acordado, alguém está cuidando aí da noite. Outra coisa que eu acho estranha, assim, que quando eu cheguei nos Estados Unidos, não existia esse negócio também de televisão de 24 horas, né? Então, a gente ficava assistindo televisão e aí chegava uma hora lá, começava a tocar o hino americano e a última coisa que tocava o hino americano aí saía do ar, entendeu? Aparecia aquela fotografia do índio, sabe? Do índio, Aquele mas padrão. Então era toda noite, quando eles começavam, você que... caramba, acabou, tava dormindo, entendeu? É como o Guarani. O Guarani do Carlos Gomes é a abertura da Voz do Brasil, né? Volta e meia. Volta e meia muda um pouco. 19 horas. Me lembro do Irapuru também, que tocava... Eu não sei, tocava o Irapuru, lembra, que tinha um programa que tocava Irapuru, sim. Deixa eu só falar uma coisinha. O Douglas falou agora desse negócio, por causa dessas queimadas aí, que agora, né? Eu escutei ontem no jornal que a queimada do Brasil do ano 2020 foi 19% maior do que 2019, que até saiu na televisão, esse negócio de 2020 aumentou-se muito mais. E uma coisa que falaram muito é que uma área que era famosa pelo Irapuru, hoje em dia você vai não escutar Irapuru, você vai escutar vaca, que eles estão criando vaca lá. E aqui no Paraná, por exemplo, tem a gralha. A gralha azul, que é um pássaro símbolo do Paraná, mas também é muito sumida, que é ela que tem o papel de enterrar o pinhão,
né, para fazer nascer o pinheiro. Aí as pessoas estão fazendo o quê? Arrancando o pinheiro, que não pode, porque se deixar crescer é proibido. Então, ela já anda no meio do mato arrancando ele desde pequenininho e a gralha, né, tá sumindo também. Eu mesmo nunca ouvi o som da gralha azul, a não ser por gravações, né? E sou paranaense nata e moro no interior. Então, quer dizer, tem muitos sons que vão sumindo por causa da urbanização, por causa da violência, por causa, né, da indústria, do capitalismo, tudo isso também vai afetando a música, né, a sonoridade daquilo que se ouve, o nosso meio. Então, é interessante porque sempre as pessoas elas vão usar o que tem à disposição. Então, por exemplo, eu estou com um brinco aqui de semente, de propósito, que é aqui das tribos Guarani, que tem aqui pertinho, aqui em Guaíra, aqui na nossa região. Aqui. Aí também, ó, maraca, também de lá. Então, usar sementes, usar objetos que estão aqui. Olha, esse som metálico, eu não tenho coragem de desmontar, mas eu estou achando que é metal, hein? Eu estou achando que aqui já tem uma modernidade. Ao invés de colocar semente que pode criar, sabe, bichinho e apodrecer, eles estão usando metal, sabe? Eu acho que pode ser aquele lacre de garrafa, hein? De latinha. Eu estou achando, viu, gente? Está muito metálico isso aqui. Olha, isso aqui também, pau de chuva. Pau de chuva é um instrumento muito... Isso é muito bonitinho. Né? Mas você não está fazendo muito pouco barulho. Ele é pequeno, não é vagabundo? Ele é pequeno. Eu tinha um feito de tronco, mas aí semente, levei para o teatro, mas ele está cheio de bichinho, tá ficando furado. Então, mas isso aqui, olha, é bambu aqui, mas já tem fita isolante, tá vendo? Perfeito, né? Ele já tem, assim, influência. Aí, olha só, essa flauta, isso é muito legal. Flauta zamponha, né? Zamponha, típica do Peru. A origem dela é no Peru, né? Mas claro que se espalhou também, mas ela é um tipo de flauta, mas é diferente da flauta doce, ó. Um lado é fechado, o outro lado é aberto. Você sopra como se estivesse soprando garrafa, né? Todo mundo já brincou de soprar garrafa, né? E aí, quem já brincou quem não brincou, brinca. Sopra a garrafa, coloca mais água, menos água, vai mexer na altura, aquela propriedade mais grave. Ó, o que mexe é o tamanho. Esse tubo que é maior, ele é mais grave. Esse que é menor, é mais agudo. Então, é o tamanho. Você consegue fazer um som daí? Vamos ver se eu vou tocar no Ré Fá, acho que é o único. Tá legal. Eu me divirto. Agora, nós na infância, você vê que coisa, né? A gente na infância, a gente fazia um barulho com a mão, assim, isso. Assim, eu não aprendi a fazer isso. Legal. Tu. Isso. É assim, ó. Ah, ele sabe fazer. Olha, não parece um som assim antigo, um negócio assim meio pré-histórico, isso? É bem pré-histórico. Que é, né? O ser humano sempre teve mão, né? Pode ser que era um pouquinho diferente, maior, menor, mas... Agora, só aí falando um pouco aí, vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, falando sobre o surgimento da música. Óbvio, aí a gente já falou da música clássica e tal, né? Que ela a música europeia, né? Que vai. Falamos muito aí dessa música também, do surgimento da música comercial aí, que é essa indústria da música. Mas a música brasileira, dá para a gente falar música um pouco brasileira dela? Dá. Sim, a música brasileira nasceu, obviamente, com nossos indígenas, né? Então, assim como todos os povos, eles produziam seus próprios instrumentos e a funcionalidade da música, a utilização dos sons, a mesma coisa. Mas o que aconteceu quando o europeu, né, primeiramente os portugueses chegaram no Brasil? Logo na sequência, vieram os jesuítas.
E eles vieram, e que hoje se questiona ainda, mas infelizmente existem ainda igrejas indo até tribos isoladas para evangelizar e estão levando muitas doenças, como fizeram aqui na origem do Brasil, né? Aculturando, tirando a cultura tradicional desses povos em nome de uma religião. Eu acho isso lamentável, né? Porque você tira aquilo que eles produziam, né, a sua própria cultura. Isso é triste, e aí você vai ter todo um movimento também o musical problema para morrer. é a forma, né, que faz. A forma não é que eles dão uma escolha para eles. O problema é que a sua cultura que você tem é má, é errada, é feia, e aí cria essa... Inclusive tem essa briga, né, entre os pais e os filhos, né, os filhos que foram aculturados à religião a religião romana, né? Exato. Tanto e os pais que ainda continuam com a tradição indígena, né? Os mamelucos, muita. Então, lá na origem do Brasil, lá na colonização, vieram os jesuítas, e os jesuítas, muito inteligentemente, eles usavam as músicas indígenas, a linguagem, os instrumentos, para catequizar. Assim é que foi também misturando a cultura, porque nós temos muita coisa indígena, né? Por exemplo, o cachixi. Cachixi, eu infelizmente não tenho um cachixi aqui, mas é aquele instrumento de percussão, aquele chocalho que usa junto com o berimbau na capoeira, né? Aquilo é indígena, inventado aqui no Brasil. Então, ele é um instrumento, então os jesuítas foram se apropriando disso para daí mudar a letra, ensinar a Bíblia, né, etc., a partir da cultura indígena. É uma forma inteligente de ensinar, na verdade, né? E aí, depois, conforme veio vindo mais portugueses, também vinham músicos, né? Então, a flauta doce, por exemplo, ela veio para o Brasil. Já existia a flauta indígena, que é muito parecida. Eu até tenho aqui, flauta. Olha, é o ambu, né? Que tem um bloco aqui. Isso aqui eu também comprei em Paranaguá, que é lá de índios também, né? Isso aqui a gente pode fazer, né? Você tem uma furação aqui e ela funciona, só que vai ser a afinação, né? Que vai pegar. Oh, meu Deus, tem menos furos que a normal. Ela não tem uma qualidade sonora, mas isso não importava tanto. Então, vinham instrumentos, as pessoas vinham, sabendo, os imigrantes, sabendo que não iam voltar, iam trazendo, né? Trazendo os instrumentos na bagagem, a sua cultura, a sua forma de produzir música, ia misturando aqui, né? Aí nós temos, por exemplo, um grande músico brasileiro do período colonial, que é o José Maurício Nunes Garcia, um dos maiores compositores brasileiros, que era descendente de negro, né? Inclusive, ele foi, assim, bem discriminado, porque vinham os compositores da corte para cá, né? Os portugueses e tudo, mas ele produziu, ele é um gênio, né? Um gênio da música. E, assim, outros também compositores. E aí foi miscigenando, foi se misturando e tal, mas ainda sempre a música mais valorizada era a música europeia, né? Como nesse conceito que o Douglas falou ali, a história da música, a história da música europeia. Mas quando chegou ali no século XX para frente, nós tivemos a Semana de Arte Moderna, todo mundo estudou na escola, né? 1922, Villa-Lobos estava lá, Mário de Andrade estava lá, e eles estavam procurando o que era genuinamente brasileiro. Brasileiro, o que é brasileiro de verdade, o que foi feito aqui. Esse é um movimento mundial, né? Que tem o nacionalismo. Você vai ter o nacionalismo em todos os povos, que é o uso da música folclórica, na música erudita, grandes compositores, né, buscando valorizar a sua própria cultura. Nós tivemos isso aqui no Brasil também. E aí nós vamos ver uma música, que é a Nozaniná, que é uma música lá dos índios Parecis, do Mato Grosso, que foi a primeira música gravada. Então, o Marechal Cândido Rondon fez expedições pelo Brasil e muitas vezes foram músicos. No caso, ali foi o Roquete Pinto, que era um jornalista, até tem a Fundação Roquete Pinto, e ele fez o registro fonográfico, que já existia isso ali no começo do século XX,
dessa música. Então, ela é a primeira música indígena brasileira gravada, que é a Nozaniná. E aí, depois, Villa-Lobos fez partitura, Roquete Pinto também fez partitura para registrar isso, né, de onde veio, como é que ela era, mas ele usou em inúmeras obras dele, de música erudita, mostrou muito na Europa, porque a Europa também queria saber qual é a música do Brasil, né? Então, para ele, valorizou o trabalho dele. E assim ele fez com muitas outras coisas também brasileiras, né? Ele tem música sobre o sertanejo, sobre o negro, sobre o branco, sobre, né? Tem música de tudo que é bem brasileiro. Mário de Andrade também. Sobre isso, você tem uma amostra do que o Villa-Lobos, né, acabou Recolhendo. registrando, né? Isso, exato. Põe aí, vamos ver se a gente consegue ver Vamos. registro. Agora tá certo. Nozanina ore kua kua, kaza etete. Nozanina ore kua kua, nozanina terara. Ozani niti, nozera toza toza, nozera tera. Kira kia kia, nehera ena. Ula lo la lo, giga lo. Bacana. Legal, legal, legal. Legal, né? Bem primitivo, assim. E aí Bem ele, primitivo. claro, né? Foi então modificando e colocando esse tema em outras obras, né? E aí a gente vai chegando perto daquilo que a gente conhece de música hoje, né? A gente fez aí uma retrospectiva de alguns milhares e milhares de anos, né? Rapidinho. Exato. Mas só para a gente chega agora numa música contemporânea. O que você acha? Porque pensando que nós viemos de uns movimentos como a bossa nova, a tropicália, E até né? chegar hoje. Eu penso que hoje é uma coisa muito especial. Por quê? Porque a gente passou um período com a indústria cultural muito forte e ela dominou. Então, por exemplo, só podia gravar, só era veiculado quem tivesse dinheiro, quem fosse aceito por gravadoras, não é? E com a internet, com as plataformas, isso se tornou muito mais democrático. Você tem artistas que são famosíssimos na internet. Você nunca viu na televisão, você não ouviu na rádio, mas a internet, né? É claro que também isso é interessante, porque o Walter Benjamin, que era lá um intelectual alemão, ele ficou muito feliz com a invenção da gravação. Falou, nossa, agora todo mundo vai poder ter acesso a essa música, por exemplo, que o mundo todo vai poder ouvir a Orquestra Filarmônica de Berlim tocando, porque agora pode gravar, né? Então, só que isso não aconteceu, não houve, de fato, essa democratização do acesso à música instrumental, à música orquestral, à música erudita, como você queira chamar, né? Tanto que a maioria não sabe, não conhece, nunca viu, né? Ouviu assim na televisão e tal. Então foi uma ilusão dele, foi uma ingenuidade, porque a indústria cultural não deixa, porque ela domina os meios de comunicação, né? E você veja que você vai pesquisar alguma coisa na internet, já vem um monte de indicação para você de vídeo, que são os mais. Então, assim, se você não sabe o que você quer pesquisar, você vai entrar na indicação deles, né? E vai ouvir aquilo, ou vai, porque esse aqui tá bombando, não posso ficar de fora, né? Eu tenho que ouvir também. Então, acaba que você vai só por aquele caminho ali, a não ser que você, não, eu quero pesquisar a música indígena colonial tem que ser brasileira. bem específico. Né? Mas... Em cima disso que você está falando, eu estou pensando aqui como que é interessante. Você falou assim, a música surge
desses sons da natureza, do seu ambiente e tal e tal. Aí eu me lembrei, e falando da indústria cultural, eu me lembrei do cinema, né, que era mudo, né? Uhum. Quando o pessoal Sim. ia no cinema, tinha um pianista acompanhando as cenas, não é isso? Sim. E você vê que a imagem muda, ela acabou criando uma linguagem musical. Depois, aí, quando vem o cinema e tal, os primeiros filmes... A trilha sonora, né? A trilha sonora, né, é uma linguagem musical criada a partir da mudez do cinema, né? O mundo criando a música, né? Exato, assim como nos programas de rádio, porque daí ainda você não tinha a imagem, não tinha a gravação. Então, no começo, por exemplo, os instrumentos de corda, no começo da gravação, os instrumentos de cordas não eram bem captados, acho que as frequências, os equipamentos não funcionavam. Então, era tudo sopros. Então, por exemplo, ali se criou Pixinguinha, né, com as orquestras de sopro tocando ao vivo nas rádios. E aí eu me lembro, não é do meu tempo, tá? Mas eu escutei porque a minha mãe... não sei se vocês já ouviram o Vitório e a Marieta, que era o primeiro programa de rádio. Não é? Você tem que ouvir. Bom, eu que sou descendente de italiana, que são dois italianão bem grossos, assim, tem um sotaque, é muito engraçado. Aliás, vocês devem estar adorando meu sotaque paranaense, né? Eita, leite quente da dor de dente. Na gente. Então, eles têm um jeito muito engraçado de falar, porque a gente identifica pessoas que falam assim, alemães também, italianos é meio parecido, tem bastante aqui na minha região, né? Mas as orquestras, é como se fosse uma ópera, né? A ópera é uma história cantada e tocada. Então, quando não tem texto, tem a orquestra fazendo os efeitos sonoros. Não, né, mas na orquestra eles não têm como a gente fala, trilha sonora, que é aquele som que a pessoa está... Quando você assiste um filme de terror, por exemplo, é lógico que você tirar o som, não tem terror nenhum, né? Aquela parte... Mas quando... Então... Mas você vê aquela coisa acontecendo. Mas na ópera não é. Na ópera uma pessoa... Oi? O tubarão é assinatura, né? Mas na ópera não tem uma música por trás. Tem. Sabe? Está acontecendo alguma coisa na frente e por trás. Porque o que eu vejo sempre, o pessoal está cantando. Está cantando a música e a música está tocando. Não tem... alguma coisa acontecendo e a música que tá... Tem? Não, mas é que talvez assim foi tão natural que você não observou, mas a orquestra não para nunca, a não ser quando troca de ato, né, que tem um intervalo. Mas se não, ela tá sempre. Então, o cara saiu correndo, tem música, mas tem também os recitativos, que são parte canto. Porque, veja bem, a ópera, ela usa canto lírico. O canto lírico é uma forma de usar a cabeça, como caixa de ressonância, de projeção, porque não existia microfone. Então, tinha que alcançar. O Teatro Municipal de São Paulo existe antes de poder microfonar, e hoje não é microfonado, né? Então, a voz tem que ir longe. Então, a arquitetura ajuda mais a projeção da voz, do instrumento, né? O violão tem um corpo, não precisaria, né? Mas é para ter mais som, mais volume de som. Então, isso se faz. Então, canto lírico. Aí a ópera usa tudo o canto lírico. Então, só que às vezes tem as áreas, que são as músicas mesmo, que depois você pode cantar separado, sabe? Você vai lá, vou fazer a área da ópera tal, canta só aquele pedacinho. Mas tem o recitativo, que é falado, também projetando, que é para contar a história. Mas mesmo assim, a orquestra está ali tocando o tempo inteiro.
Ah, O eu tempo não inteiro. sei. Tá certo, é que eu não percebi. Eu tô lembrando do Toreador. Toreador. Eu achei muito. Eu me lembro bem que tinha. É legal você falar Oi? dessa coisa de projetar a voz, né? E aí eu começo a entender muito do canto década de 20, 30, 40 mesmo, que os grandes tenores, né? Vicente Celestino, os primeiros caras que vão fazer grandes sucessos aí, Chico Alves. E eu lembro do Orlando Silva, que ele contou que todo mundo só conhecia ele pelo rádio, né? Rádio, fotos de revista e tal. E ele foi até Campinas. Quando ele desceu em Campinas, no aeroporto, tinha uma multidão, umas 5.000 pessoas. E aí ele cantou para 5.000 pessoas sem microfone. Nossa, imagina. E aí, Loucura. e aí eu começo a entender que esses caras eram todos graves, né? Eram todos Isso, graves. voz grave. Porque se fosse uma Madonna, ninguém ia ouvir, né? Não. Não é verdade? Exato. Entendeu? Muito daquilo Não, que você falou. Eu acho que isso traz o motivo de que, nessa época, os grandes cantores eram todos graves, né? É grave e voz Tenor. projetada. Uhum. Voz projetada, quer saber o que é voz projetada? Qualquer ópera que você for, qualquer lugar que você for, qualquer teatro que você for, voz projetada acontece assim, você dá um surto de tosse. Você começa a tossir, não adianta, por mais baixo que você tenta, por mais você não projetar, o som vai em todo lugar, é horrível a sensação. Quando você não pode, né? Segundo eu aprendi aqui, aí é um ruído. Tá certo. É não Aqui intencional. Aqui aconteceu muito engraçado. Eu estava no Teatro Guaíra assistindo o Handel, o Messias. Aí teve um cara bem do meu lado, assim, bem numa pausa, assim, tarará, 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 Pelo menos ele sincronizou. Ainda bem que foi um espirro. Inesquecível. Sempre pode piorar, né? Sempre pode piorar. Bom, eu acho que nós já falamos aqui bastante do surgimento da música, né? Se a gente continuar mais, não sei onde é que vai parar a nossa conversa aqui. Né? É verdade. Então, tá indo para coisas bem primitivas. Bem primitivos, bem naturais. Vamos fazer bem básicas. Hoje, então, a gente não vai deixar o pessoal com a nossa bela Jordana tocando. Eu acho que vamos fazer uma indicação de um vídeo que fala sobre a música primitiva. O que você acha? Ótimo, legal. Tem esse vídeo, foi excelente. É a música pré-histórica em espanhol. Muito legal, porque isso vai contando, tem o texto na tela, vai falando sobre o uso que o ser humano fez dos sons da natureza, e a música também vai remetendo a toda essa sonoridade da natureza, essa construção histórica. Um vídeo bastante interessante. Você coloca o link, né, Dom? A música primitiva. Valeu então, Jordana. Valeu. Obrigado mesmo, Jordana. Eu aprendi bastante hoje, apesar de ter sido humilhado, mas tudo bem. Como assim, poxa? Mas eu achei Desculpa qualquer coisa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.
bate-papo.